Olá, eu sou a professora Daniele Nicolodelli, da Universidade Federal da Fronteira Sul, e estou aqui para mais uma videoaula da disciplina de Iniciação à Prática Científica. O tema hoje vai ser Método e Metodologia Científica. Em algumas aulas anteriores, nós falamos a respeito dos conceitos de ciência, pseudociência, falamos sobre o conhecimento de senso comum ou conhecimento popular, e também sobre conhecimento filosófico e conhecimento religioso. Nós vimos que existem algumas tendências teóricas que defendem que há, de fato, uma ruptura entre conhecimento científico e conhecimento de senso comum. Ao mesmo tempo, existem outras que defendem que deve-se buscar uma aproximação entre essas duas formas de saber. Nós também vimos que o principal aspecto que diferencia o conhecimento científico dos demais tipos de conhecimento, mas especialmente o que diferencia o conhecimento científico do conhecimento de senso comum, seria o método científico, ou, melhor dizendo, os métodos. Esse foi um tema que nós discutimos na aula passada a respeito de ciência e senso comum. Dissemos também que uma mesma pessoa pode congregar em si diferentes tipos de conhecimento. Não é um problema, não é errado que cada um de nós tenha os seus conhecimentos de senso comum, os seus conhecimentos religiosos, os seus conhecimentos científicos e mesmo os seus conhecimentos filosóficos. Então, cada um desses tipos de conhecimento acaba nos servindo para interagir socialmente com determinados grupos, para fazer leituras sobre o mundo, sobre a natureza, sobre a realidade que nos cerca. Na videoaula de hoje, nós vamos utilizar como referências básicas esse conjunto de notas de aula de Silvio Seno Shibeni, que é do Departamento de Filosofia da Unicamp. Essas notas ele intitulou como Algumas observações sobre o método científico. Nós também vamos voltar ao livro Fundamentos de Metodologia Científica, de Marconi e Lakatos, mas agora focando no capítulo 4, chamado Métodos Científicos. Ainda vamos ver algumas considerações a respeito do método científico a partir do livro Filosofia da Ciência, do professor Alberto Cupani, da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse livro é produzido para os cursos de educação à distância da Universidade Federal de Santa Catarina e está disponível online. Muito bem. Já havíamos falado em outros momentos a respeito da crença de que o conhecimento científico é superior a outras formas de conhecimento, de que o conhecimento científico leva a verdades absolutas. Existe um peso muito grande atrelado ao conhecimento científico como aquele que nos permite compreender a verdade sobre os fenômenos naturais, ou sobre os fenômenos humanos. Muitas indústrias, por exemplo, utilizam-se desse peso, da ciência, para descrever os seus produtos, bem como testes aos quais esses produtos são submetidos. Existe na indústria o peso forte do cientificamente comprovado. É possível, inclusive, que vocês já tenham visto em comerciais ou mesmo nas próprias embalagens dos produtos, trechinhos, assim, escrito, cientificamente testado, clinicamente comprovado, para dar aquele ar de segurança para o consumidor que vai acabar comprando e adquirindo esses produtos. Então, é fato que a ciência, ela progride e ela tem muito sucesso em explicar fenômenos naturais e fenômenos humanos há muito tempo, Devido a isso, então, no imaginário, imagina-se que deve haver um método, algum método que a ciência possui e que seja capaz, então, de conduzir ao conhecimento certo, a um conhecimento seguro, Há uma concordância entre os filósofos da ciência de que não existe, de fato, um único método científico, mas que existiriam vários na ciência. Então, não existe um único método como uma receita universal para se fazer ciência.
Dentro da mesma ciência, muitas vezes são necessários métodos diferentes para se obter conhecimento, e também entre ciências distintas, cada uma delas pode ter os seus métodos específicos. Há aqueles filósofos, né, inclusive, que entendem que não existe método algum, como, por exemplo, o filósofo chamado Paul Feyerabend, que defende essa ideia na sua obra Contra o Método. Chibeni traz para a gente, então, né, que o homem sempre apresentou uma necessidade de conhecer os fenômenos naturais para controlá-los, com vistas à própria sobrevivência biológica. Então, o ato de conhecer a natureza nos permite ter domínio sobre ela, nos permite controlá-la. E isso é tão verdade que muitas vezes nós esquecemos que o homem está inserido dentro da natureza e que ele também faz parte da natureza. Ele não é um ser acima da natureza, né? Então, qual é o direito verdadeiro que o homem tem de controlá-la? Tem todas essas questões para se pensar. Na Grécia Antiga, por exemplo, é quando surge, então, pela primeira vez, né, essa perspectiva da busca do saber pelo saber. Do saber como mera curiosidade intelectual, do homem filosofando a respeito da natureza, a respeito do ambiente em que vive, a respeito da comunidade em que vive, da sociedade no qual está inserido. Simplesmente para entender como esses processos e esses fenômenos funcionam. Aristóteles, que com certeza, né, assim como Platão também, é um dos mais conhecidos filósofos gregos, ele traça então uma distinção entre 3 diferentes tipos de saber, ou talvez etapas na busca do saber, como nos diz Chibeni. Esses conhecimentos seriam, então, o conhecimento por experiência sensorial direta, ou seja, aquele que conseguimos obter a partir dos nossos sentidos, visão, audição, olfato, etc., tato, enfim. Seria, então, aquele conhecimento que restringe-se aos objetos e eventos individuais e informa simplesmente acerca do que é. Também, Aristóteles prevê o conhecimento técnico, aquele que engloba leis gerais sobre o comportamento dos objetos, mas dirige-se apenas à questão de como é. Por fim, o conhecimento teórico, que seria aquele, numa linguagem atual, mais associado ao conhecimento científico, seria então o conhecimento de um tipo geral, que procura responder à questão do porquê é, ou seja, procura buscar as causas dos fenômenos, né? E os princípios que regem esses fenômenos. No sentido original, então, Chibeni nos conta que o termo ciência refere-se ao ideal máximo do saber humano, à apreensão completa e definitiva da realidade de um objeto ou processo. Vejam, nesta definição encontra-se aqui, a ideia da apreensão completa e definitiva. Definitiva seria certa, verdadeira, absoluta. Né? Algo que hoje nós já entendemos que não é de fato uma pretensão científica, né? Nós trabalhamos na ciência com as verdades provisórias, as verdades históricas, as verdades datadas, né? Então, no século XVII, esse ideal, né, da ciência como apreensão completa e definitiva da realidade é começado a colocar em questão. Nesse período, houve então uma crescente especialização, que se traduziu num desmembramento relativamente ao tronco comum da filosofia. Ou seja, se até então ciência e filosofia estavam juntas, a partir desse momento elas começam a se distinguir. E aí, então, permanece junto aquele tronco comum da filosofia a metafísica, a lógica, a epistemologia, a ética e a estética, enquanto a ciência vai começando a seguir outros rumos.
Chibene nos lembra, então, que John Locke foi quem concluiu pela primeira vez no âmbito epistemológico que, no domínio do conhecimento do mundo real, em oposição, por exemplo, ao domínio da matemática, não devemos ter esperanças de satisfazer simultaneamente a dois dos desiderata clássicos da ciência, a universalidade e a certeza. Vejam, então coloca-se em xeque aqui a ideia de que o conhecimento científico é sempre um conhecimento universal e sempre um conhecimento certo. Resgatando agora aqueles 3 tipos de conhecimento enunciados por Aristóteles, Chibene nos mostra que, se fôssemos pensar nos dias atuais, não somente o conhecimento teórico estaria associado à ciência, mas também o conhecimento técnico, né? Hoje nós temos, sempre tivemos, né? A tecnologia, ela também evoluiu, né? Então, hoje a gente pensa que a gente tem desenvolvimento tecnológico, porque a gente tem computadores, celulares, aparelhos super sofisticados para desenvolver pesquisas, realizar experimentos, né? Então nós temos assim uma tecnologia muito avançada, é fato. Mas em outros momentos também existiam tecnologias que acompanhavam o desenvolvimento do conhecimento científico, mesmo que a gente possa olhar para essas tecnologias e dizer hoje, né, à luz dos nossos olhos atuais, que elas eram coisas rudimentares, que elas eram tecnologias rudimentares, pouco desenvolvidas. Mas é importante sempre lembrar que, naquele momento histórico, né, o conhecimento científico também estava vinculado a um conhecimento tecnológico. Então, a ciência moderna, ela tem essa característica de concatenar, de aglutinar, né, conhecimentos teóricos com conhecimentos técnicos. As teorias científicas, nós já falamos um pouco a respeito de teorias científicas, né, em outras aulas, tá? Mas aqui, então, Chibene traz pra gente que podem ser divididas em 2 grandes classificações. Nós podemos ter as teorias científicas chamadas de fenomenológicas ou aquelas chamadas de explicativas, a depender da natureza das suas proposições. Então, as teorias fenomenológicas são aquelas proposições que se referem exclusivamente a propriedades e relações empiricamente acessíveis entre os fenômenos. O fenômeno é entendido como aquilo que se apreende, aquilo que aparece a partir ou aos sentidos. Essas teorias são aquelas cuja função é descrever por suas leis as correlações entre fenômenos, e elas permitem a previsão da ocorrência de um fenômeno a partir da ocorrência de outros, certo? Nós vamos ver agora um exemplo na área de nutrição e um exemplo de teoria fenomenológica na área de ensino de química. No caso da nutrição, eu escolhi um artigo que se chama Uma abordagem fenomenológica da fome, de Maria do Carmo Soares de Freitas, que foi publicado na Revista de Nutrição em 2002. Então, eu vou trazer aqui uma breve síntese de alguns dos argumentos e da estrutura deste trabalho de Freitas, para que vocês conheçam e percebam como se organiza e se estrutura uma pesquisa na área de nutrição com uma abordagem fenomenológica, certo? Então, ela começa explicando bem detalhadamente para a gente os 2 referenciais teóricos que respaldam a sua pesquisa, ou seja, a fenomenologia e a hermenêutica de Paul Ricoeur. O artigo começa explicando esses 2 referenciais e mostrando como eles vão colaborar, olha só que importante, tá? Na interpretação dos dados obtidos através de um estudo etnográfico. Então, metodologicamente, a autora utiliza da etnografia para se inserir em um ambiente no qual o fenômeno que ela quer discutir se expressa. E para analisar
essa riqueza toda de informações que ela obtém a partir do estudo do fenômeno, ela vai utilizar, então, as fundamentações teóricas da fenomenologia e da hermenêutica. Também essa fundamentação teórica ajuda ela a organizar o estudo etnográfico. E tudo isso pode ser percebido se vocês fizerem, então, a leitura completa do artigo, que eu sugiro, né, então, como atividade assíncrona que vocês façam. Tá? Então, ela vai para um bairro popular de Salvador, né, durante 8 meses, e ela observa e descreve o cotidiano dos moradores desse bairro, transcrevendo detalhadamente as suas falas em seus contextos específicos. Vamos ver, então, aqui o que Freitas nos diz a respeito da estruturação do seu trabalho. Conforme o método etnográfico, então, ela elegeu algumas unidades familiares, mais especificamente 10 delas, para uma descrição minuciosa da condição de fome. Ela, a fome, é um fenômeno impregnado no ser humano que viveu ou ainda vive precárias condições de vida, pois a temporalidade no corpo e na memória transcende ao evento econômico e social de sua ocorrência. A abordagem fenomenológica vem contribuir para mostrar essa dimensão da fome ainda não descrita na literatura sobre o tema. Então, a autora vai discutir a questão da fome numa perspectiva mais abrangente, de um fenômeno que é produzido num contexto político, social, histórico e econômico. Mas, ao mesmo tempo, ela vai analisar a fome a partir da dimensão do eu faminto, do sujeito faminto. Pensem, uma coisa é vocês expliquem que não tem problemas de fome, que não tem problemas de passar fome, explicarem como sentem a fome. Outra coisa é um faminto explicar esse mesmo fenômeno. Com certeza, a explicação dele vai carregar significados e sentidos muito diferentes daqueles que poderíamos nós carregar, né? Nós que não somos famintos. Melhor dito, a fome, então, é caracterizada como um fenômeno a ocupar um lugar na dimensão sociocultural do mesmo corpo biológico que a sente, pois, pelo testemunho dos atores, né, no campo, aqueles que sentem fome, os seus sentidos recorrem a uma complexa associação entre os efeitos do espírito sobre o corpo e vice-versa. Então, ela vai nos mostrar, né? Então, a Freitas vai nos conduzindo a entender esse fenômeno da fome lá no contexto, né? No qual ela está inserida, do bairro de Salvador, né? E ela vai nos mostrando, então, né, que sentir fome não quer dizer apenas a sensação de vazio no estômago, que talvez é algo que nós poderíamos dizer, né? Mas naquele contexto ela significa muito mais, ela significa antes a fraqueza do espírito. Vejam só agora um trecho, né, de uma transcrição que a autora traz pra gente. Sobre isso, uma faminta do bairro diz: eu sinto uma agonia no peito, só de pensar que essa coisa, essa criatura, pode chegar na minha casa. Ela ataca a pessoa que é fraca. Não tem esse negócio de ser magro ou gordo, não. Tudo depende da natureza da pessoa. Vejam, é muito mais simbólico, né, esse dizer sobre a fome do que a simples representação que muitas vezes nós fazemos, que é aquela associada ao corpo que nós vemos. Então, nós vemos um corpo excessivamente magro, nós vamos pensar que ali há fome, né? E muitas vezes nós vamos associar um corpo gordo, não, à ausência da fome, né? Então,
nós podemos, no nosso mundinho, ter interpretações que não cabem, né, ou que não são as mesmas que a pessoa que está passando fome vive e sente. Então, a abordagem fenomenológica, ela vem revelar os significados da fome que transcendem aquilo que nós acreditamos, que é a imagem corpórea da carência de alimentos, indo ao encontro de outras concepções, sustentadas por um sistema de símbolos e geradas pela insegurança concreta de alimentar-se. Se nós sentimos fome em um determinado momento, nós sabemos que daqui a 2, 3, 4 ou 6 horas iremos nos alimentar, mas os famintos não. Então o faminto, ele vive nessa insegurança de que nunca sabe quando de fato vai se alimentar. O ser com fome compreende esse processo associado à sua situação biográfica e naturaliza o modo como vive. Muitas vezes um faminto sofre de fome desde que se conhece por gente e consegue, de alguma maneira, conviver com esse sentimento, conviver com essa sensação. Ou seja, naturaliza essa sensação, faz parte da sua história. Então, a autora vai mostrando pra gente, através de várias transcrições e através da análise fenomenológica e hermenêutica, né, vários argumentos, várias interpretações, né, ela vai construindo mesmo a teoria, né, em cima daquele fenômeno que ela observou. E aí, gente, tem aqui, entre essa citação, né, e esta que eu vou trazer agora, vários pontos super importantes no artigo que vocês podem, então, conhecer fazendo a leitura, né? Mas, assim, eu trouxe aqui para situar. Para os atores sociais, a fome, ela é uma criatura, ela é um demônio, ou ela é um vento que anda pelo bairro, assusta, provoca dor e pode matar quem a percebe e sente. São estes, entre outros, os diversos sentidos e seus efeitos, metáforas, os quais, na dimensão simbólica, no mundo da linguagem e da cultura, expressam o fenômeno. As metáforas dos sentidos de fome têm muitas moradas no corpo. O peito que dói, a cabeça que endoidece, as pernas que não querem mais andar. Então, eles vão criando todo um conjunto de símbolos para descrever a fome que permitem com que um faminto comunique as suas sensações a outro faminto. Vai se criando uma linguagem aí, vai se estruturando uma forma de comunicação, né? A partir do momento em que eles colocam a fome nessa condição, né? De uma criatura, um demônio, um vento, enfim, aí começa-se a descrever qualitativamente esse fenômeno, né? De modo que várias pessoas que têm a mesma sensação, que carregam a mesma sensação, o mesmo problema, consigam então se comunicar e se identificar. Né? A descrição da fome pelos famintos vai muito além do que aquilo que costumamos usar nós, né, para descrevê-la, como eu já comentei agora há pouco. A fome é, segundo os famintos, muito mais uma dor no peito do que uma dor no estômago, como havíamos conversado, né? Por exemplo, a fome, quando expressada como uma coisa, mostra-se quase sempre acompanhada de gestos de pavor. Vejam, saber que existem gestos de pavor que acompanham uma determinada representação de um fenômeno só é possível se você estiver dentro do fenômeno, se você for ao local, se você conhecer, né? Você começar a interagir de uma maneira direta com aquele fenômeno, né? Então, digamos que, teoricamente, se a gente fosse pensar numa teoria né? Ela talvez não conseguiria descrever a fome desta forma. Talvez uma teoria científica nunca pensaria em descrever a fome enquanto uma coisa.
Por quê? Porque a teoria não sente. Agora, a partir do momento que você vai a campo e você encontra todos esses sentidos, todas essas representações, aí sim o pesquisador pode trazer isso para dentro da ciência, né? E enriquecer o conhecimento científico com essa teoria fenomenológica ou de origem fenomenológica, tá? Continuando, né? A coisa produz sensações de arrepiar quando a gente sente que ela vai chegar, vai arrancar as carnes do corpo. Estas e outras percepções dos sentidos transitam sem cessar por entre as vias concretas de um cotidiano o qual se quer compreender. Então, o processo interpretativo daquelas informações obtidas lá no, né, junto ao fenômeno, indica que a fome é expressa independentemente das necessidades nutricionais do organismo, pois o idioma através do qual falam os sentidos de uma fome, a ameaçar a vida, traz os signos mais profundos do eu, no mundo habitual, não reduzindo esse fenômeno às relações funcionais do organismo, que poderia ser, por exemplo, uma teoria da ciência, né? Que associasse a fome unicamente à questão das relações funcionais do organismo. Uma ciência que não foi estabelecida de maneira fenomenológica, certo? A necessidade da produção de signos por parte dos atores sociais para interpretar sua fome serve para identificar os sentidos e as emoções associadas, os quais dão lugar à compreensão de uma identidade faminta na condição social. A fome pode manifestar-se como um ente do mal, para significar a aflição crônica do desemprego, da falta de dinheiro para o leite da criança, além de diversos outros condicionantes sociais. Ou seja, vemos que um determinado fenômeno, que é o fenômeno da fome, ele está sempre articulado, né? Ou ele está sempre banhado de outros fenômenos. Então, os fenômenos sociais aqui, eles se comunicam, eles se interferem, né? Não existe um fenômeno isolado. O ente, a coisa, o vento ruim que chega para assombrar, não são, pois, alegorias ou estruturas soltas no vazio, mas são formações interpretativas para validar, como os conteúdos subjetivos, o objetivo de uma fome experimentada. Então, um exemplo, né? Muitas vezes a gente fala: nossa, deu um barulhinho na barriga, nossa, estou com lombrigas, estou com fome. Essas coisas não têm um significado profundo, são linguajares, né? Formas assim superficiais mesmo de descrever o fenômeno da fome por quem não sofre da fome, né? Agora, quando então a população daquele bairro de Salvador, faminta, né, se manifesta sobre a fome, a utilizar essa coisa, essa referência, né, da fome como sendo a coisa, o demônio, o sentido é muito mais amplo e ele é muito mais aprofundado, né, do que esse que a gente, por exemplo, muitas vezes atribui, como nesse caso do exemplo que eu citei aqui, né? Certo? Então, esse foi o nosso exemplo, né? Então, de como a gente estrutura teorias fenomenológicas a partir da nutrição. E agora eu quero trazer para vocês aqui um exemplo da área de química, tá? Na verdade, para ser bem honesta, é de uma área da física que se interrelaciona muito com a química, né? Eu escolhi a questão, até porque alguns alunos me perguntaram já algumas vezes algumas coisas a respeito do modelos atômicos, enfim. E fica aqui então a sugestão de artigo para a gente ver aqui as teorias fenomenológicas, né? Esse aqui chamado Fenomenologia Nuclear, uma proposta conceitual para o ensino médio. Então, de autoria de Souza e Dantas. Notem que neste artigo
Já na própria referência, né, a abreviação aqui não inclui o prenome dos autores, tá? Então já está ali diretamente com o sobrenome apenas, né? Então nós não podemos fazer a referência neste momento aqui de maneira mais completa, tá? Mas enfim, então seria um artigo publicado no Caderno Brasileiro de Ensino de Química no ano de 2010. Os autores, então, vão explicar logo no começo do trabalho, né, que a descoberta do núcleo atômico, é meio óbvio até dizer isso, né, mas que foi a descoberta do núcleo atômico por Rutherford que permitiu, lá no início do século XX, então, né, surgir a física nuclear, né? Não é possível estudar física nuclear e até o momento ali, né, ou enquanto não se conhece, né, a existência do núcleo atômico, né? Então, ali com Rutherford, no começo do século XX, é que essa possibilidade se abre. Quando se descobre, quando se percebe que existe essa estrutura, né, um núcleo atômico, surgiram, então, vários experimentos com feixes de partículas colidindo com o núcleo, no intuito de compreender mais sobre sua estrutura. Então, se bombardeava os núcleos atômicos, né, com várias espécies de radiação, para que se pudesse analisar, né, através do espectro dessa radiação, qual seria, de fato, né, a estrutura do núcleo. O trabalho, então, né, o trabalho aqui dos autores, né, de Souza e Dantas, né, ele propõe-se a sugerir temas alternativos em física nuclear que podem ser debatidos no nível conceitual no ensino médio, onde o foco principal reside na importância histórica e tecnológica de tais fenômenos na sociedade. Então, eles defendem que os fenômenos da física nuclear são de grande importância história e tecnológica, né? Socialmente, enfim, né? São super importantes na nossa sociedade e que, portanto, é muito importante que sejam abordados no ensino médio. Porém, eles carregam uma complexidade matemática muito grande, né? E então, uma abordagem quantitativa desses fenômenos muitas vezes pode, né, não ser uma boa saída, pode não ser possível e nem adequada. Então, por isso, eles vão propor uma abordagem conceitual. Agora, a física nuclear, ela é uma parte da ciência física e também, né, da ciência química que se origina a partir da análise dos fenômenos, né? Desses fenômenos todos de investigação do núcleo, tá? Atômico, né? Os principais avanços tecnológicos do mundo moderno se devem, em parte, ao surgimento da mecânica quântica e também da teoria da relatividade, né, que serviram como base para a descrição de uma série de fenômenos na escala atômica e nuclear. A física nuclear tem sido um dos ramos da física que tem contribuído para o desenvolvimento, por exemplo, de técnicas de tratamento na medicina, né? A gente sabe muito bem aí como a medicina nuclear é baseada, né, nesses princípios da física nuclear aí. O trabalho deles, então, como eu acabei adiantando um pouquinho, né, pretende mostrar alguns temas de física nuclear que podem ser abordados conceitualmente no ensino médio, tá? Alguns autores têm elaborado propostas de metodologia educacional para temas de física moderna no ensino médio, como mecânica quântica e relatividade restrita. Já existem hoje, né, bastante publicações da área de ensino que auxiliam os professores, né, a criar estratégias, enfim, para abordar mecânica quântica e relatividade restrita nas escolas, no ensino médio, né? Algumas referências apresentam aspectos fenomenológicos, utilizando até experimentos de baixo custo na determinação, por exemplo, né, da constante de Planck e nas discussões sobre o efeito fotoelétrico. Na química também é bem comum, né? É uma tendência bem
comum mesmo, né, e já muito amplamente divulgada e explorada essa, de utilizar, então, experimentos de baixo custo para suprir, né, a carência que as escolas têm de laboratórios de física e de química, né? Então, esses experimentos de baixo custo podem ser realizados pelos alunos ou pelo professor, né, sem ter essa infraestrutura que seria tão necessária, né, mas que ainda não é uma realidade na maioria das escolas. Embora esses conceitos, já falamos também sobre isso, também acabei me adiantando um pouquinho, né? Embora tais conceitos tenham uma descrição quantitativa extremamente complexa, né, até certo ponto arraigada em uma análise empírica, é possível torná-la qualitativamente simples, sem precisar recorrer a formulações matemáticas avançadas, conservando, entretanto, o seu caráter técnico. Então, esta é a defesa dos autores, e é isso que eles vão se propor a fazer. Abordagens qualitativas a respeito de fenômenos da física nuclear, né, que sejam acessíveis a estudantes do ensino médio. Né? Então, eles lembram aqui que, no caso, quando chegasse o momento de estudar a física nuclear, né, estudar esses fenômenos da física nuclear, a maioria dos alunos já teriam visto, né, um conjunto de conteúdos que servem como pré-requisito para esse debate. Então, na química, por exemplo, né, os alunos já teriam estudado o conceito de átomo, spin, íon, energia de ligação, massa e número atômico, por exemplo. E na física também já teriam estudado tópicos relacionados a eletromagnetismo, relatividade restrita e mecânica quântica. Então, os alunos, teoricamente, já teriam uma base de conhecimento suficiente para respaldar e embasar e fundamentar essa discussão sobre os conteúdos da física nuclear. Eles lembram também algo que nós já conversamos, né, anteriormente, que o professor precisa se preocupar em fazer aproximações entre o conhecimento científico e o cotidiano dos alunos, né? Então, eles dizem que todos os processos nucleares são passíveis de uma aplicação prática e podem ser estendidos a outras áreas do saber. E aí, então, Souza e Dantas trazem para a gente 4 exemplos, né, da física nuclear no cotidiano, então, ou em outras áreas de conhecimento, né? Por exemplo, na datação geológica por isótopos radioativos de carbono 14 ou urânio 235, na dosimetria em tratamentos médicos por césio 133, na indução de mutações genéticas em organismos na biologia, mas também, olha só, esse último, que é mais até da área de humanas, né, numa análise sociopolítica internacional em função do impacto do uso de armas nucleares e da manipulação de lixo nuclear. Da área das humanas, aqui pensando, né, esse é um tópico super sugestivo, por exemplo, para uma abordagem CTS, né? Eu digo humanas, mas é essa área de ensino mesmo, né? Que é a nossa área, de fato, de aprofundamento aqui no curso de Química, né? Eu acho que essa aqui, gente, então, é a última citação que eu trago dele, depois eu só vou trazer mais uns exemplos, né? Mas eu, apesar de um pouco extensa, eu gostaria de acompanhar aqui com vocês, né? Eles dizem, então, que outro aspecto que pode ser explorado dentro da fenomenologia nuclear é a utilização de recursos computacionais, como simulações em Java, no estudo experimental acerca da produção de energia nuclear, fissão e fusão nuclear, decaimento radioativo, espalhamento de partículas nucleares, etc. Existem na internet muitos softwares gratuitos com ambientes gráficos interativos e de fácil operação. É verdade, né, gente? Então, vocês que estão cursando outras disciplinas de ensino de química, metodologia, talvez, né, já devem ter se deparado com essas ferramentas. Esse é um ponto-chave, uma vez que o processo de ensino-aprendizagem tornar-se-á significativo se o aluno
materializar os conceitos abstratos da física teórica, conectando a fenomenologia dos processos físicos à sua vida prática, mediante a observação e interação direta com um laboratório virtual, por exemplo, né? E isso vale, a gente está falando aqui de física nuclear, mas a gente poderia falar de química, né, também, e a gente poderia falar de qualquer área, né, empírica mesmo das nossas ciências, física, química, enfim, que é essa última citação, né, materializar os conceitos abstratos, né, então transformar aqueles conceitos abstratos em conceitos mais palpáveis, né, utilizando, portanto, os diferentes recursos, e aqui ele cita, né, o laboratório virtual, por exemplo, seria um recurso para isso. O que eu falei até agora eu estava situando, né, o artigo e o problema que ele apresenta, né? E aí depois, então, na sequência, eu não trouxe todo o artigo para cá, mas eles vão, então, apresentar primeiramente um histórico da física nuclear e, na sequência, eles vão mostrar, então, algumas possibilidades de abordagens qualitativas para os fenômenos nucleares. Então, eles desenvolvem, na sequência do artigo, cada um desses tópicos que eu vou sinalizar aqui agora. Decaimento alfa e transmutação nuclear, decaimento beta, efeito Mossbauer, força nuclear forte, física nuclear, enriquecimento de urânio, reatores nucleares e fusão nuclear. Por fim, eles concluem que existem algumas possibilidades, então, de abordagem acessíveis ao ensino médio desses conteúdos físicos e químicos também, que são muito complexos e de grande relevância histórica e social. Eles também lembram que se faz necessária a intervenção do educador como uma ponte entre o saber teórico e o conhecimento prático e contextual. Ou seja, o educador como aquele que vai estabelecer as conexões ou ajudar os alunos a estabelecerem as conexões entre conhecimento científico e seu conhecimento popular. E eles, por fim, sugerem que os educadores utilizem de recursos didáticos como animações e vídeos, hoje em dia tão difundidos na internet, né, que tratem desses assuntos, e que se desperte, então, assim, nos estudantes, interesse, né, nessa realidade da sociedade tecnológica. Estes foram, então, os dois exemplos das teorias fenomenológicas. Mas vamos voltar um pouquinho, né? Lembrar, então, que Chibene falava pra gente que existem tanto as fenomenológicas quanto as teorias explicativas ou construtivas, tá? Os dois termos podem ser utilizados, né? Então, as teorias explicativas, agora, elas são aquelas que, além da previsão de fenômenos, né, então contribuem para que a ciência consiga explicar os fenômenos, certo? É papel da ciência, então, prever fenômenos novos, mas também explicar os fenômenos e buscar as suas causas, entender as causas dos fenômenos, né? Por isso, as teorias explicativas são aquelas que se propõem a especificar tais causas, a partir das quais se compreenda as razões da ocorrência dos fenômenos. Elas envolvem proposições referentes a entidades e processos inacessíveis à observação direta, ou seja, diferente da teoria fenomenológica, né? A teoria fenomenológica, o pesquisador, aquele que está desenvolvendo, vai lá para o fenômeno para compreender e a partir do fenômeno vai trazer uma interpretação dele, né? Para dentro da ciência. Já a teoria explicativa, ela vai buscar dar conta daquilo que não é possível compreender a partir do fenômeno, daquilo que não é direto, né? Não é preciso compreender, não é possível compreender diretamente através do fenômeno, através de uma observação direta desse fenômeno, né? Então, elas são postuladas com o objetivo de explicar os fenômenos por sua construção, a partir dessa suposta estrutura fundamental subjacente.
Para ilustrar, então, as teorias explicativas, eu trouxe um mesmo exemplo para todas as turmas, um exemplo da área da saúde. O artigo chama-se Origem Fetal das Doenças, uma revisão narrativa das teorias explicativas, né, da autoria de Lins e Pedraza, publicado, né, no 3º Congresso Brasileiro de Ciências da Saúde. Até onde eu me recordo, é a primeira vez que eu trago para vocês um artigo de evento, certo? Então, a minha recomendação é que vocês, depois dessa aula, verifiquem e conheçam esta forma de produção textual acadêmica. Os autores vão tratar, então, de nos apresentar uma revisão de literatura sobre as diferentes teorias que relacionam a origem das doenças ao começo da vida, tá? Então, eles selecionam 4 grandes teorias, quais sejam a teoria de Barker, a teoria do curso da vida, a teoria das causas fundamentais e a abordagem dos primeiros 1000 anos de vida. Eles vão estabelecer um panorama de cada uma dessas 4 teorias, né, no que se refere ao começo da vida e à situação de saúde ou doença. Eu não vou apresentar para vocês aqui as 4 grandes teorias que eles discutem no artigo. Eu escolhi apenas uma para ilustrar, mas sugiro que vocês façam a leitura para conhecer um pouco das outras, tá? Então, a teoria do curso da vida argumenta que a saúde e a enfermidade integram um processo resultante de múltiplas desigualdades e com iniquidades que ocorrem durante o curso da vida de uma pessoa em seu grupo social. Sugere-se a existência de uma programação biológica orgânica, na qual o desenvolvimento de órgãos no útero e durante a primeira infância determina a capacidade funcional que o indivíduo pode atingir pelo restante da trajetória de vida. Entretanto, o processo de adoecimento, sugere-se, não apenas por determinação de natureza genético-biológica. Então, aponta-se que há uma questão de natureza genético-biológica, mas que vai além, tá? Também pela influência de efeitos cumulativos que interrelacionam-se com as circunstâncias sucessivas do curso de vida e determinam as condições de saúde. Vejam que um artigo de revisão de literatura, quando traz uma determinada citação, traz acompanhada de vários autores, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma ideia que vem tanto desses autores aqui, desses 3 primeiros autores de 2012, quanto desses 3 autores em 2016, tá? Esses 2 tipos de teoria, né, fenomenológica e explicativa, não são conflitantes. É possível que um mesmo conjunto de fenômenos seja tratado por 2 teorias, uma fenomenológica e outra construtiva. Nesse caso, a última vai além da primeira no nível explicativo, complementando-a. Então, uma teoria fenomenológica complementada por uma teoria construtiva ou explicativa. Tanto as teorias fenomenológicas como as explicativas envolvem, de uma forma essencial, proposições universais, entre as quais destacam-se as que se classificam como leis. E aí vem a questão, quando se fala de teorias explicativas, né? Que tipo de evidência pode ou não assegurar a sua verdade? Mesmo aqui não falando verdade como verdade absoluta, mas a verdade, né, que aquela teoria traz naquele momento, tá? O conhecimento científico sobre entes e processos naturais, de alguma forma, apoia-se, então, na experiência, né, ou na experimentação, como a gente gosta mais de dizer, né, na observação dos fatos, não na razão pura, né, essa é a vertente empirista, né, que nós também estudamos lá na nossa videoaula sobre ciência e pseudociência e falamos também, rapidamente, na nossa videoaula sobre ciência e senso comum.
Dado que qualquer experiência é necessariamente particular, ou seja, referente a objetos individuais, como pode essa experiência constituir-se uma base adequada para as leis científicas que se referem ao universo inteiro de objetos? Ou seja, como premissas particulares, premissas individuais podem garantir, né, que a gente esteja construindo uma teoria adequada, uma teoria generalista adequada. Como é que as experiências ou como é que as proposições singulares servem de base para as leis científicas generalistas, né? Então, esta é uma questão que nós chamamos de problema da indução, porque se vocês lembrarem bem, aqui nós vimos que o raciocínio indutivo é aquele que parte de premissas singulares para que se estabeleça uma conclusão geral. Agora, vamos lembrar de alguns detalhes aqui, que são essas condições para a generalização, tá? Para que essa generalização do processo indutivo seja mais segura, nós precisamos ter um elevado índice, um elevado número de proposições individuais, um elevado número de proposições particulares sobre o fenômeno, para que a gente possa ter mais certeza de que a nossa conclusão não é falha, é generalizada e não é falha. Também nós precisamos variar, né, as condições nas quais nós vamos fazer as observações. Nós falamos aqui, né? Observa um pato branco no lago, depois 2, depois 3, né? Então, para melhorar essa indução, eu teria que observar mais patos, mas também eu poderia mudar as condições aqui do ambiente. Então, observar no mesmo lago, no mesmo local, patos pela manhã, pela tarde, pela noite, né? Então, eu mudaria fatores ambientais, por exemplo, para aumentar a quantidade, né, e a qualidade, na verdade, das minhas proposições singulares. E por fim, nenhuma proposição de observação ou nenhuma proposição singular deve conflitar com a lei universal derivada. A mensagem aqui no final desse nosso tópico, né, é que muitas vezes é preciso, ou melhor, todas as vezes é preciso que a gente renuncie, né, o ideal tradicional de que o conhecimento universal, de que a ciência, né, é um conhecimento universal e certo sobre o mundo. Todas as afirmações universais sobre a natureza são irredutivelmente falíveis, porque alguma proposição de observação pode vir a tornar a conclusão geral falha. Conhecimento científico não é necessariamente sinônimo de conhecimento provado. As teorias explicativas, então, já falamos isso, né? Buscam a causa dos fenômenos, que, via de regra, não podem ser determinados por observação direta. Então, as teorias explicativas, elas são postuladas como hipóteses. E as hipóteses são avaliadas pelos cientistas enquanto pretendentes à verdade. Lembram disso? Nós falamos sobre hipóteses também na nossa aula sobre ciência e pseudociência, né? Então, a hipótese é uma afirmativa a respeito de um fenômeno que é pretendente à verdade, ou seja, ela precisa ser investigada. Uma hipótese, ela tem implicações empíricas, ou seja, ela pode ser testada empiricamente, né? Ela tem consequências experimentais e por meio delas, então, pode ser testada, né? E sendo testada, vamos lembrar de Popper, pode ser refutada, né? Então, aqui estaria, por exemplo, a lógica popperiana que nós já conhecemos também nas aulas anteriores, tá?
Como enfatizam os filósofos contemporâneos, dos quais nós ainda não conversamos a respeito, né? Pierre Duhem e Willard Quinn, raramente na ciência uma hipótese é capaz de levar a implicações experimentais se tomada isoladamente de outras hipóteses. Essas outras hipóteses são ditas hipóteses auxiliares, justamente porque auxiliam no estabelecimento de situações de testes reais, tá? Então, não é comum que se leve uma hipótese singular a teste, mas sim ela e as demais hipóteses auxiliares que complementam ela e que, portanto, serão testadas e colocadas à prova juntas. Quinn expressou bem o ponto dizendo que nossas proposições sobre o mundo externo enfrentam o tribunal da experiência sensível não individualmente, mas corporativamente, né? Então, em equipe, né? Juntas. No caso de uma implicação experimental ser verdadeira, certo? Então, digamos que nós testamos uma hipótese e a experiência mostrou que a hipótese é verdadeira, tá? Então, o que eles vão dizer pra gente aqui, o que Chibene vai nos dizer é que não se pode, neste caso, inferir diretamente que a hipótese é válida, mas que, certo? Então, ser corroborada não experimentalmente não significa ainda dizer que a hipótese é válida, mas há um certo nível de confirmação. Então, pelo menos sabe-se que neste caso a experiência não refutou a hipótese. E isso já é alguma coisa. Então, naquele primeiro experimento, a hipótese passou no teste. Mas é preciso que ela continue sendo investigada em vários aspectos, né? Antes de ser dita como uma hipótese verdadeira. Nada garante com certeza que a melhor dentre as diversas explicações oferecidas num dado momento para um certo conjunto de fenômenos seja verdadeira, e nem mesmo que se aproxime mais da verdade do que outras. Todo conhecimento do mundo exterior é falível, né? O mundo exterior é muito maior que nós. É muito maior que as nossas teorias, é muito maior do que a nossa ciência, a nossa técnica, enfim. Então, a gente sempre vai conhecendo partes e partes e partes e partes, né? E sempre há o que de novo para conhecer. Mas e os métodos científicos? Agora há pouco eu resgatei com vocês algumas coisas a respeito do método indutivo, né? Como é complicada essa relação de proposições singulares levarem a uma conclusão geral, né? Então, quais são as condições que essas proposições específicas precisam obedecer, respeitar, para que a gente chegue numa conclusão mais coerente, né? Mais adequada. Mas ainda existem vários outros, né? Existe também o método dedutivo, existe o método hipotético dedutivo, existe o método dialético e existe mais uma série de métodos aí que são utilizados pelas ciências para a produção de conhecimento. Mas os próximos, então, esses outros métodos todos que eu acabei de citar, a gente vai conhecer na próxima parte dessa videoaula. A nossa próxima parte dessa aula não vai ser tão extensa quanto essa primeira, mas eu precisava aqui começar e encerrar um raciocínio. Nós utilizamos como referência, então, o livro O que é Ciência Afinal, de Chalmers, né, para trazer a definição do que seria conhecimento indutivo, aquele slide que eu tirei lá da nossa aula sobre ciência e pseudociência. Então, o mais importante aqui foram essas notas de aula, né, de Silvio Chibene, algumas observações sobre o método científico que nós utilizamos bastante. Nós vamos utilizar na segunda parte a referência a Copani, referência a Freitas, uma abordagem fenomenológica da fome, aquele artigo que a gente falou sobre as teorias fenomenológicas na nutrição. A origem fetal das doenças, que nos trouxe aí 4 exemplos de teorias explicativas a respeito do fenômeno, né?
das doenças e da saúde associadas aos primeiros momentos da vida. Também veremos na parte 2 mais algumas questões sobre método científico a partir do livro Fundamentos da Metodologia Científica de Marconi e Lakatos. Temos também aqui como sugestão uma referência a Rodrigues, que ainda não apareceu, volta para a nossa parte 2, tá? Sobre metodologia científica, então é um conjunto de slides, né, organizados por Rodrigues sobre o tema da metodologia científica que sintetiza muito bem tanto o que nós discutimos quanto outros aspectos metodológicos ainda, porque são muitos. E temos, então, por fim, o artigo sobre a fenomenologia nuclear, uma proposta conceitual para ensino médio, de Souza e Dantas, que foi utilizado como base para a gente ver o que seriam as teorias fenomenológicas dentro da área de ensino de química e ensino de física. Por hora, seria isso. Agradeço pelo acompanhamento e pela participação de vocês e aguardo ansiosamente vocês para acompanharem a segunda parte da nossa videoaula. Até mais!